Olá, amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente, que se encarnou, que habitou entre nós e que por sua graça Ele vem habitar no seu povo, pois o Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Nós temos custos para isso. Nós contamos com as suas orações e com a divulgação para que ele chegue ao alcance de um público cada vez maior para a glória de Deus. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já já a gente volta. Hoje nós estamos trazendo para nossa estante um livro com o título Você é aquilo que ama, de James Smith. Você é aquilo que ama. Logo aqui no início, ele diz o seguinte: Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta: o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta: em que você crê? Pergunta: o que você quer? É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós somos o que queremos. Nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne de nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. O epicentro de uma pessoa é o seu próprio amor. Se você ama uma coisa, você é aquilo que você ama. Se você ama a Deus, você se parece com Deus. Você terá o caráter de Deus. Você vai assimilar aquilo que você de fato ama. É um bom livro, muito interessante. O poder espiritual do hábito, dos relacionamentos que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa indicação para a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós temos trabalhado aqui no nosso Café e Fé a Epístola de Pedro, a sua primeira epístola,
em que ele procura nortear os crentes que haviam se dispersado por várias regiões daquela época, da Ásia Menor. E Pedro, ele tinha uma ênfase maior da pregação para judeus, enquanto Paulo tinha para gentios. Mas as cartas, elas também enfocavam tanto o cristianismo do ponto de vista gentílico, quanto do ponto de vista judaico. E aqui no capítulo 2, nos versos 9 a 12, o apóstolo faz umas observações muito interessantes. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios ou das gentes, das nações, para que naquilo em que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ao contrário daqueles que são rejeitados por Deus, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Nós temos aqueles que rejeitaram a pedra e aqueles que tropeçam na pedra. Os que rejeitaram, trata-se da elite judaica, do sinédrio, daqueles que comandavam a nação e que tinham uma rejeição definitiva do Messias como o homem, o Galileu, o homem simples. Eles esperavam um Messias poderoso, não um que viesse montado num jumento, mas alguém que viesse num corcel, como os grandes imperadores. E aqui, aqueles acabaram rejeitando a pedra, mas aqui Pedro está falando de um outro tipo de pessoas que tropeçam na pedra. Aqui os leitores de Pedro são uma raça escolhida, referindo-se aos crentes que foram escolhidos por Deus. Ele chama também de um sacerdócio real, uma função não mais relacionada a uma tribo, como a tribo de Levi, que essa era a tribo sacerdotal. Agora é um povo, é uma nação, é uma gente que foi alcançada por Jesus Cristo e que se torna o sacerdócio real. Agora já não precisamos de alguém que vá intermediar entre o pecador e o Salvador, porque nós
recebemos de Cristo a condição de entrarmos no Santo dos Santos com cara descoberta para prestarmos o culto e também para sermos tratados de nossa pecaminosidade diante do trono de Deus. Não é mais alguma coisa como uma tribo só, mas é um povo que ele chama de raça eleita, de um sacerdócio real. Eles são uma nação santa, separada. Não mais um povo dividido em várias tribos, mas uma nação inteira. Um grupo separado para Deus. Um povo pela própria vontade de Deus, escolhido por Deus, para ser esse instrumento de sal da terra e de luz do mundo, que vive neste mundo, mas que não vive sob a influência do mundo. Muitos estudiosos afirmam que esse versículo indica que a igreja substitui Israel no programa de Deus. Que a igreja aqui é uma outra realidade, que a igreja é o novo Israel e que Israel ético tem um significado nos planos de Deus apenas quando é incorporado à igreja que substitui o Israel. Então, a separação que existia entre gentios e judeus, o apóstolo Paulo diz que aquela parede de separação foi abolida pela cruz e formou um povo novo, uma nova estrutura, uma nova realidade. Pedro está escrevendo para crentes judeus, e esses termos são perfeitamente adequados para os remanescentes de Israel, para crentes judeus durante a atual era da igreja. Pode ser que sim, mas também ela pode representar os crentes gentílicos. Essa terminologia pertence a Israel, o Israel étnico, redimido, não apenas aos gentios, ou os gentios não entrariam nisto aí, mas nós somos o Israel de Deus. A igreja é um povo escolhido de Deus e nós entendemos que podemos aplicar tanto para o povo judeu como para a igreja gentílica. Algumas coisas só têm valor por causa do seu dono. E o propósito de Deus é que os crentes proclamem a excelência daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A grande verdade é que o homem sem Deus, ele vive em trevas. Ele está na escuridão. Ele não sabe para onde vai. Mesmo andando neste mundo, ele está num mundo tenebroso, sem saída. É como uma chaminé, como uma lareira que não tem chaminé. Toda a fumaça vai para dentro da casa. O homem sem a perspectiva do eterno, ele está sufocado na sua existência. O Sartre, o grande escritor francês, escreveu um dos seus livros, o Huis Clos, que na verdade é uma casa sem janelas e sem portas, sem alternativa. A existência humana, tirando Deus da realidade,
é uma coisa que termina na lápide, aqui jaz, e acabou. Não tem saída, não tem alternativa. Mas o povo de Deus tem uma outra perspectiva. Ele saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isto que o Evangelho propõe anunciar. É uma luz que nos dá convicção e certeza neste mundo caído e cheio de perplexidades. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo a gente volta para continuar. O cristão é alguém que foi chamado por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele, não as nossas virtudes, mas as virtudes de Cristo que estão em nós. As excelências de Deus são suas virtudes, são suas qualidades, qualidades eminentes, que devem ser refletidas por meio dos crentes. É a incorporação da vida de Cristo em nós, para que nós transmitamos o caráter de Cristo, para que nós reflitamos a própria vida de Cristo. Nós como seres pecadores, nós fomos alienados de Deus. Mas pela misericórdia, nós agora somos membros da sua família. O pecado nos tirou desta realidade divina. Viramos as costas para Deus e passamos a andar pelos nossos próprios caminhos. Mas em Cristo Jesus, o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós que andávamos cada um pelo seu próprio caminho, para nos transformarmos numa família, a família de Deus. Inicialmente, Adão era uma criatura divina, e ele, por causa do pecado, tornou-se um pecador e toda a nossa raça, toda a raça se tornou alienada, separada de Deus e em revolta. Agora, em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Muita gente diz assim, eu sou filho de Deus, você nasceu de novo? Eu não perguntei se você foi batizado numa igreja ou se você foi lá na frente para dar um... Eu perguntei se você crê que Cristo morreu e ressuscitou para lhe levar a morrer e ressuscitar em novidade de vida. Não é se você tem conhecimentos bíblicos, é se você conhece de fato a obra de Cristo, a obra redentora, e você experimenta a realidade da vida de Cristo em seu modo de viver. Agora, neste mundo, nós somos estrangeiros, nós somos estranhos, e nós estamos dispersos e andando por um mundo em busca da cidade celestial. Como Agostinho falou, o cristão ele é cidadão da cidade do homem, porque nasceu aqui,
Mas quando ele é regenerado, ele passa a ser um cidadão da cidade celestial. A daqui é por um momento, é por um tempo. Mas a cidade celestial, a Nova Jerusalém, é a sua morada permanente. O cristão, na verdade, ele é o embaixador do reino de Deus neste mundo. E ele está vivendo para o louvor de Deus. E não simplesmente para as suas realizações, para a concretização dos seus ideais. Nós somos peregrinos e nós estamos caminhando em direção da vida celestial. Mas só ocorrerá esta caminhada quando nós nos abstivermos dos desejos carnais. Este é um termo que se refere aos desejos da natureza corrupta do homem. Desejos que lutam contra a alma do homem. O profeta Jeremias, ele diz que o homem é desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? Há uma corrupção que não é só da política. Há uma corrupção do ser humano, que é inata. E essa corrupção precisa ser tirada de nós pela obra de Cristo. Para que nós não vivamos mais pelos desejos da carne. Os desejos que lutam contra a nossa alma. E no versículo 11, o apóstolo diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, eu estou chamando a atenção de vocês porque vocês não são deste mundo. Vocês são forasteiros e vocês precisam largar, deixar para trás a influência dessas paixões carnais que militam contra a nossa alma. Positivamente, Pedro exorta esses crentes a manterem seu comportamento excelente entre os pagãos gentios deste mundo. Somos luzeiros, somos candeeiros que vão iluminar e vão produzir uma luz no meio deste mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E não se põe uma lâmpada debaixo de alguma coisa que tape, mas sim no velador para que ilumine a todos os que estão em casa. Mantendo, o versículo 12 vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos povos, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então o que o apóstolo está dizendo é que nós devemos, pela obra de Cristo, nós devemos gozar de uma vida de tal maneira que sejam arrancadas de nós tudo aquilo que denigre a vida de Cristo, e que no dia da visitação, quando o Senhor vier, nós possamos glorificar a Deus. É um exemplo excelente, é uma vida de bondade, de honestidade, uma vida cativante que nós precisamos gozar neste mundo, pela demonstração do que ganhamos em Cristo Jesus. Mesmo um crente cativante pode ser caluniado como um malfeitor,
Muita gente faz isso de uma maneira, ele tenta denegrir, mas a nossa consciência é que vai dizer o que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Nós precisamos chegar ao dia da visitação, quando, na presença de Deus, demonstraremos o caráter verdadeiro de Cristo que vive em nós. Você e eu precisamos refletir a vida de Cristo. Você tem essa experiência de tal maneira que o seu vizinho saiba que em você vive Cristo? Que na sua família você exala, você manifesta o perfume de Cristo? É isto que é o Evangelho. E vai redundar em louvor e glória para Deus. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela não está em Cristo. Ela tem religião suficiente para lhe tirar da cadeia, mas não tem evangelho suficiente para lhe levar ao céu. Nós queremos que você reflita nesse fato. Qual tipo de vida cristã você está vivendo? É um cristianismo de passarela para dar uma performance para que os outros pensem, vejam, ou é alguma coisa que se faz na presença de Deus para refletir o caráter de Cristo? Que Deus nos mantenha com o foco certo da pessoa de Cristo. Que o Evangelho de Jesus, da sua morte e ressurreição, seja a expressão da nossa experiência. Eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que isto seja uma realidade na sua vida, na minha vida, de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir.